Nós estamos de volta com mais um vídeo para você. Antes de começarmos esse vídeo, desde já eu quero que você deixe aquele like, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe no comentário aí sua opinião. Este canal está fazendo uma formação de opinião. Nós não estamos aqui para dizer quem é verdadeiro, quem é errado, quem é santo ou quem é pecador. Estamos aqui para dar a nossa opinião segundo os critérios e princípios da palavra de Deus. Nós sabemos que ultimamente os cristãos, devido a ter essa conexão, né, pela mídia, pelas redes sociais, então houve uma mistura em que todos estão no mesmo barco, parece estar no mesmo barco. Ou seja, a rede social é um barco, a internet é o barco, a rede social está ali dentro dela, tudo está ali dentro dela, então faz com que os povos se juntem, seja eles de qual religião for. Ali tem todo tipo de pessoas. Na internet nós encontramos cristão, não cristão, ateu, nós encontramos todo tipo de pessoas, né? Tanto evangélica como não evangélica, cantores do mundo circular, do mundo gospel, enfim. Então isso faz com que haja uma certa liberdade, haja uma certa amizades. É bom pelo sentido, desde que nós não venhamos a confundir a amizade espiritual, a amizade do povo de Deus com as pessoas que são do mundo, ou seja, vivem no mundo circular, porque as pessoas que vivem no círculo mundo, ou seja, no mundo circular, a visão, a forma delas verem as coisas, as formas delas conduzir as coisas são diferentes da forma que nós cristãos andamos diante de Deus. E ultimamente alguns fatos que vêm acontecendo de pessoas que são evangélicas, pessoas importantes, relevantes, que têm seus nomes, né, elevados num patamar bem alto no mundo da mídia, no mundo político, no mundo pastoral, no mundo evangélico, no mundo ministerial, e veio um escândalo, né, da Flor de Lis, que muito se falam tem uns 10 a 15 dias, isso já se arrasta há um tempo, e agora algumas pessoas que trazem testemunha, que manifestam outros assuntos, que descobrem que verdadeiramente ela estava por trás, né, da morte do marido. E ali também havia outras coisas que acontecia, que ocorria no meio da família, uma família bem grande, numerosa, e ela começou assim, e assim cresceu, e todos ali, mancomunados, cresceram dessa forma. E muitos que ali abocanhavam, ou seja, muitos que ali participavam da amizade, da família, frequentavam a casa da família, e depois, né, hoje, essas próprias pessoas que também fazem parte ou fizeram parte da vida desta irmã chamada Flor de Lis, que agora está atravessando esse momento em que ela foi acusada de ter executado ou mandado executar o seu próprio marido. E fora isso, sobre a acusação também de ter aliciado ou oferecido suas filhas, ou ter feito várias coisas com os próprios filhos, e até o próprio marido também, né, tendo realizado coisas com seus próprios filhos. E aí vê esse tipo de coisas. Mas como nós somos cristãos, né, somos homens e mulheres de Deus, que de princípio da palavra de Deus, quando aquela mulher estava ali, né, ela tinha caído em adultério, claro, um caso completamente diferente do que ocorreu com a Flor de Lis. Mas
fora a Flor de Lis, muitas outras pessoas cometeram delitos, né? Pessoas, cantores, músicos, padres e muitas outras pessoas também cometeram delitos. Políticos também cometem delito todos os dias, né? E não se faz tanto alvoroço, né? Tanta coisa assim, né? Então isso não tem nada a ver a pessoa da Flor de Lis com a igreja. A igreja, ela é soberana, a igreja, ela é de Deus, né? Não pode generalizar o caso da Flor de Lis com a igreja, ou o povo da igreja, ou como estão ficando o povo da igreja. Não, isso não, né? Então ela fez algo errado, né? Ela vai pagar pela justiça divina. Deus há de julgar a sua causa. A justiça também há de julgar a sua causa. Mas se nós formos olhar, né, existem várias pessoas que cometeram delitos, que cometeram crimes, que pecaram, pessoas tanto evangélica como não evangélica, e não se ouve tanta notoriedade, ou seja, não se ouve tanto relatos ou tantos rumores, né? E como essa mulher, ou seja, essa irmã deixou acontecer isso na vida dela, talvez foi um momento de revolta, de ira, não é o caso, não é o motivo dela permitir que o inimigo manobrasse a sua mente a ponto de mandar executar o próprio marido ou fazer as coisas que estavam fazendo, segundo pessoas, né, que frequentavam a família, frequentavam a casa da família, testemunharam que havia. Mas por que não falaram antes? Porque essas pessoas, né, que sabiam que havia lá aquela coisa de oferecer as filhas para certas pessoas e aquela coisa toda que acontecia, por que não falaram antes? Porque participaram da mesa, participaram da família, participaram da amizade, e só agora que o barco afundou, que a casa caiu, é que também aproveitaram para atirar a pedra. As próprias pessoas também que frequentaram a casa dessas pessoas. Então é uma coisa tremenda, é como a história daquela mulher que chegaram, pegaram ela e diante de Jesus, botaram Jesus, porque eles acharam que Jesus era como os homens. Jesus não é como os homens, nunca será. Jesus é Deus. Então, quando pegaram aquela mulher que estava em adultério, levaram para Jesus e disseram: Jesus, está aqui essa mulher errou, fez isso, fez aquilo, traiu o marido, e a lei de Moisés manda que a gente apedreje, ou seja, mate ela na pedrada. Mas Jesus ficou em silêncio e todos ficaram preocupados ali naquele momento, e houve um grande silêncio. E Jesus pegou e falou logo claramente ali, quando perguntaram para você: mestre, o que o senhor diz? O que o senhor diz, mestre? Condena ela, vai apedrejar ela? Jesus disse: olha, aquele que não tem pecado nas suas mãos, atirem a primeira pedra. E naquele momento, muitos que ali estavam condenando aquela mulher, pessoas importantes, ali tinha juiz, ali tinha advogado, ali tinha escriba, tinha fariseu, ali tinha pobre, ali tinha rico, ali tinha classe média, ali tinha famoso, ali tinha não famoso, tinha anonimato, todo tipo de pessoa tinha naquele grupo que queria apedrejar aquela mulher, e Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, amados, nós temos que ter ciência, porque não podemos estar colaborando em condenar ou apedrejar. Ela errou, está errada, diante de Deus está errada, ela vai ser punida. Deus há de perdoar, porque o perdão de Deus é imenso, mas ela será punida pelas consequências dela. Dos atos dela, ela será punida pela consequência, mas o perdão de Deus, o amor de Deus,
continua. Ah, mas pastor, que isso? O Senhor fala que Deus vai continuar amando uma mulher que mandou matar o marido, uma mulher que oferecia as filhas, que tinha relações com os... Deus amou, Jesus amou aquele homem que estava ali do lado dele, no crucifixo ali, ó, na cruz, sendo pregado ali do lado dele. Jesus perdoou e o amou e disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, Jesus não é como nós ou como você, né? Jesus não é como o homem que condena, e às vezes estando errado. Às vezes eu fico olhando, observando pessoas falando tanta coisa e esquece do erro deles mesmos. Por isso que Jesus falou: aquele que quer tirar a trave do olho do seu irmão, tira o argueiro do seu. Quem quer tirar o argueiro do olho do teu irmão, tira a trave que está no seu. Ou seja, Jesus mesmo disse: cuidado, não julgueis para que não sejais julgados. Da mesma medida que você julga, o seu irmão será julgado a vós. Ou seja, hoje talvez você não fez tal coisa, mas você pode errar lá na frente e você ser julgado também. Então, pastor, você está de acordo com o que ela fez? Você está defendendo? Não estou defendendo, não estou condenando, nem estou defendendo. Só estou dizendo os fatos da Bíblia nos mostra que o amor de Deus é perdoador. E Deus, ele não está para condenar ninguém. Ele disse: veio salvar o que estava perdido. Ela estava perdida, errou, pecou. Deus vai perdoá-la e ela vai ser punida pelos seus delitos, pelos seus erros. Ela vai ter as consequências e vai ter a punição também dos homens que são emissários de Deus. A justiça toda, todos os poderes eclesiásticos são emissários de Deus, mas isso não faz um juiz acima de Deus, isso não faz um advogado acima de Deus, isso não faz um militar acima de Deus, enfim, isso não faz com que um juiz, um advogado, um ministro, um político, que eles não tenham pecado. Todos nós temos erro, temos pecados. Todos. Uma posição, ou uma profissão, ou uma posição, uma hierarquia social, não nos faz diferente de outras pessoas. A posição faz, mas o pecado nós também temos. Se eu fosse um juiz para julgar, né? Por isso que o juiz tem que ter muita consciência para julgar, porque ele também tem pecado. Ele também tem pecado. Assim, o advogado, assim, todos têm pecado. Ah, mas tem que haver... Sim, isso é o sistema funciona assim. Tem que haver todo esse rito tem que ser seguido, né? O promotor vai lá, promove, né? O acusador vai lá, acusa, o advogado vai lá, defende, o juiz vai lá para dar a consequência da audiência, e assim sucessivamente vai condenação, recorre, recurso. Tudo isso faz parte do rito da justiça dos homens, mas isso não faz com que os homens diante de Deus sejam limpos, que não tenham pecado. Por final, a gente tem visto tantos juízes, tantos advogados, tanta gente envolvida em cada coisa errada, que é até muito pior, né? Mas não estou aqui para defender a nossa irmã Flor de Lis. Ela pecou, então ela vai pagar as consequências nas mãos de Deus, né? E também nas mãos dos homens. Mas nós, como cristãos, nós temos que orar pelo povo de Deus, orar pelas pessoas de Deus. Amém? Ah, mas essa mulher nunca foi crente, essa mulher nunca foi cristã. Mas espera aí, como é que nós podemos dizer que até pouco tempo atrás as pessoas cantavam o louvor dela? Até pouco tempo atrás as pessoas falavam muito bem dela. Até pouco tempo atrás pessoas, né, viviam elogiando. E agora, porque aconteceu todas essas coisas, essas barbáries, né? Ela acabou como pessoa, como ser humano, né? Então vamos destruir todos que erraram. Então Deus tinha que acabar com o mundo inteiro, porque está todo mundo errado.
Essa é a verdade. Então, o que acontece? Deus é misericordioso, Ele não é como você, meu irmão. Ele não é como você, minha irmã, que vive por aí detonando a obra de Deus, detonando a vida de Deus. A pessoa pecou, tem pessoas que é assim, ela está numa igreja, ela sai da igreja e começa a falar mal da igreja. Pelo amor de Deus, irmão, segue seu caminho. Não está bom naquela igreja? Segue seu caminho, vai para outra, mas segue seu caminho. Ah, vou falar mal do pastor. Não fala não, irmão. Né? Se o pastor não te agrada, vai lá, amém? Segue o seu caminho, vai procurar alguém que te agrada. Não é dessa forma. Nós não podemos crescer perseguindo ou detonando as pessoas. Não podemos. O que eu quero dizer aqui é que todos nós, Atos capítulo 3, versículo 1, diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas pela graça e misericórdia do amor de Jesus Cristo, somos perdoados e salvos pela fé, pela graça. Isso não é de vós, mas é dom de Deus. Pela fé sois salvos, pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que eu finalizando aqui este vídeo, eu quero dizer que a nossa irmã, ela errou grande, errou feio. Se ela cometeu e ficar provado, ela será punida pela justiça dos homens. Não precisa nós cristãos ficar aqui, não, nada disso, ao contrário, vamos orar. Pastor fulano caiu, vamos orar. A igreja fulana está sendo detonada, vamos orar. Irmãos, nós cristãos não podemos ser chacais. Chacais são aqueles que gostam de notícia ruim, de carniça, de podridão, urubus, né? Abutres. Esses gostam de notícia ruim, de detonar a igreja, de detonar o povo de Deus. Tanta gente fez coisa errada, padres e outros mais. Se a gente for falar que milhares de pessoas aí cometeram coisas, pessoas famosas, importantes, no meio da política, no meio jurídico, no meio evangélico, no meio catolicismo, enfim, todos cometeram, muita gente cometeu e não se fez esse alarido todo, né? Então, querem sujar a imagem de Cristo, querem sujar a imagem da igreja, mas a igreja é soberana, não tem nada a ver com a identidade, não tem nada a ver com a atitude ou com os atos da nossa irmã Flodeliz. Agora, o que acontece é que querem fazer apologia em cima da igreja, dizendo que a irmã era da igreja e fez isso, que a irmã era pastora e fez isso, que a irmã abriu o ministério e fez isso. Sim, ela abriu, ela era e fez tudo isso, mas isso não leva ela a generalizar com os outros, com a igreja em si, com o povo de Deus em si. Cada um responde individualmente pelo seu delito. Então vamos parar com essa ladainha de ficar detonando a igreja. A igreja não, os pastores não. Amém? Até que fique provado, até que fique concretizado. Todos nós perante a justiça somos inocentes. Diante de Deus somos inocentes e diante de Deus somos inocentados e perdoados. Diante dos homens somos inocentes até que seja provado. Então o que acontece? Vamos parar com isso, irmãos. Vamos parar de deixar o povo ficar detonando a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, tá certo? Então vamos defender a igreja, defender não a Deus, porque Deus não precisa defender Deus. Ele é o poder, é a glória, amém? Não precisa defender Jesus, Jesus é Senhor. Não estou aqui para defender Jesus, nem defender, estou aqui para falar da obra que eu represento, da obra que você representa, do evangelho que eu represento e do evangelho que você representa, da igreja que eu congrego e a igreja que você congrega. É isso que nós estamos fazendo, defendendo uma causa. A causa é o que? O evangelho de Deus. É a nossa pessoa que representa Cristo. É a nossa pessoa que representa Deus. É isso que nós estamos defendendo. Não somos todos iguais. Somos falhos, errantes. Mas Deus
é misericordioso e perdoa os nossos pecados. O que nós temos que fazer é cada dia tentar não pecar diante de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Nós temos que falar a verdade, tá certo? Doa a quem doer. A verdade é essa. Não somos juízes para julgar. Deixe que a justiça julgue e deixe que Deus tome providência das consequências que a irmã há de passar. E vamos parar de falar a igreja, não é igreja, tá certo? É a irmã Flor de Lis, é a família Flor de Lis, não a igreja, não Cristo, não o Evangelho, não os irmãos, não o povo da igreja, não a igreja. Amém? Fique bem claro, a igreja não tem nada a ver com isso. Amém? Que Deus abençoe. Deixa aí nos comentários se você gostou desse vídeo. Deixa aquele like, se inscreva no nosso canal. Então está aí a minha opinião, minha formação de opinião espiritual e também baseado dentro da palavra de Deus em Atos 3, como que nós não podemos ter esse tipo de atitude, como eu falei para vocês. Deixe que Deus e a justiça dos homens se cumpra. Amém? E vamos seguir o nosso barco, porque vamos olhar para frente, firmar o nosso caminho, para que não aconteça conosco também, tá certo? Deus abençoe, pessoal. Forte abraço.